Olá, você por acaso já ouviu falar sobre Atlantis, o Reino Perdido? É um filme da Disney do começo dos anos 2000 e do final da era das animações 2D. Na minha opinião, os filmes do começo dos anos 2000 e do final da era 2D de aventura são os melhores filmes da Disney. Filmes como O Planeta do Tesouro ou Atlantis, na real, marcaram muito a minha infância. Mas o que eu estou querendo dizer agora é que eu reassisti o Atlantis esses dias e eu captei mensagens curiosas no filme. Tanto mensagens políticas quanto mensagens que me levariam a fazer umas teorias. A questão que eu quero trazer agora é a parte da teoria. Enquanto eu assistia o filme, uma parte me chamou a atenção. E foi nessa parte o estopim para criar essa teoria mirabolante. A parte em questão é quando eles entram naquele fosso no meio do rei, na frente dos olhos do rei. Em que eles encontram o cristal vivo, que é a fonte de todo o poder de Atlantis e o porquê que eles continuam vivos até hoje. 9.000 anos depois. Opa, volta e para! Você tá dizendo que você lembra porque você estava lá? Não, impossível, porque você teria, deixa eu ver, 9.000 anos. Bom, né? Então, chuchuzinho. Atlantis é uma cidade grega. E se ela é uma cidade grega, ela tem que ter a ver com os deuses. O próprio Milo fala que Atlantis, no filme, é de origem grega, quando ele começa a falar sobre Sócrates, ou Platão, eu não me lembro agora. Incrível, a história completa de Atlântida. É exatamente como Platão descreveu. Bom, ele deixou escapar alguns detalhes. Mas a questão que eu quero falar agora é o seguinte. Todas as cidades da antiga Grécia tinham um deus patrono. Atenas tinha a cidade de Atenas, meio óbvio. Apolo tinha a cidade de Delos. Ares tinha a cidade de Esparta. Na lenda de Atenas, quando criaram a cidade, que seria a capital do reino antigo, a capital da Grécia, dois deuses ficaram bravos e começaram uma briga para descobrir quem seria o deus patrono da cidade. Esses deuses eram Poseidon e Atenas. Agora, se Poseidon queria tanto uma cidade assim, a ponto de criar uma briga com Atenas, então qual seria a cidade dele no final das contas? Porque ele tem que ter uma cidade. Passou por tantos anos e ele ficou sem cidade. Na minha opinião, por toda a questão de Atlantis ter sido sugada pelas águas e tudo mais, seria óbvio constatar que Atlantis seria a cidade patrona de Poseidon. Porém, ainda tem uma peça faltando nesse quebra-cabeça mitológico. Pense comigo! Na lenda de Atlantis diz que Atlantis era uma cidade normal, porém ela evoluiu muito. Sua tecnologia ficou muito avançada, as pessoas lá ficaram muito inteligentes, ao ponto de se comparar com os deuses, os quais ficaram com medo de seu avanço tecnológico e a afundaram. Dizem que os deuses ficaram com inveja de Atlântida. Eles criaram um grande terremoto e nos baniram pra cá. Eu só consigo me lembrar do céu escurecendo e as pessoas gritando e correndo. Temos esse ponto, guarda isso. Pensando agora mais um pouco sobre essa lenda de que Poseidon e Atenas estiveram em tretas. Se dois deuses já brigaram por causa de uma cidade, isso com certeza aconteceu outras vezes. Então eu creio dizer que também tenha havido uma briga entre Poseidon e outro deus para ser o deus patrono da cidade de Atenas. E agora eu que me pergunto, o que outro deus poderia ter brigado para ser o patrono desta cidade? Dionísio não, porque Dionísio só quer saber de encher a cara. Hefesto, ele foi excomungado do Olimpo e ficou isolado numa ilha, então ele com certeza não é. Zeus tem o seu troninho para controlar. Então só me resta um deus, que eu acho que vai fazer muito mais sentido. Olhe pro cristal, que é a fonte do poder da cidade. Ele não parece um cristal. Ele parece uma estrela, uma bola de gás que queima um fogo azul. Que outro deus queima fogo azul? Isso mesmo. Na minha opinião, Ares
é o deus que brigou com Poseidon para ser o patrono de Atlantis. E quando perdeu, ele ficou muito puto e decidiu dar aos atlantianos tecnologias comparáveis aos deuses, justamente para criar uma briga no Olimpo. O que é uma coisa que o Hades sempre quer, né? O Hades sempre quer ver a discórdia no Olimpo. Agora um ponto que eu acho que comprova muito essa teoria. Aquele cristal, lembra que eu falei que aquele cristal era a fonte de energia da cidade e que deixava eles vivos por mais de 9.000 anos agora? Bom, que outro deus teria o poder de deixar alguém vivo por 9.000 anos, senão o próprio deus da morte? Retomando a teoria, Hades brigou com Poseidon para o poder de Atlantis, perdeu, ele colocou alguns aparatos tecnológicos em Atlantis para os deuses ficarem putos com Atlantis e naufragarem a cidade. E é assim que eu encerro minha teoria e é assim que eu encerro este vídeo. Falou?